Eu creio que a mulher pode pregar, mas eu não vejo base bíblica para ordenação, nem ao diaconato, pastoreio? Nem para presbítero, nem para o pastoreio. Tá. Eu não vejo nenhum exemplo no Novo Testamento de ordenação nesse sentido. Dentro do entendimento da igreja cristã, evangélica, protestante, dom de profecia não é trazer nova revelação, é expor as escrituras. Então, a grande comissão, penso eu, não foi dada apenas para os homens, para o sexo masculino, mas para todo o corpo de Cristo. Todos nós somos sacerdócio real, todos nós devemos anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. O pastor Hernandes Dias Lopes falou no podcast Inteligência Ilimitada do Vilela que a mulher não pode ser pastora, porém ela pode pregar. Isso está certo à luz das Escrituras? Isso é o que vamos saber no vídeo de hoje. Quero deixar bem claro que não se trata de um ataque ao reverendo Hernandes Dias Lopes, mas o que iremos fazer nesse momento é mostrar na Escritura se isso se sustenta. De cara, indo direto ao ponto, eu digo que a confusão repousa sobre confusão entre pregar o evangelho, anunciar o evangelho e grande comissão. Mas hoje vou te mostrar, à luz das Escrituras, se isso de fato é verdade. Nesse momento também, se você já gosta do nosso conteúdo, eu gostaria que você já deixasse o like na confiança. Se você está tendo contato pela primeira vez, não deixe like agora, nem se inscreva. Assista até o final e considere deixar seu like e se inscrever se esse conteúdo realmente for bíblico, te edificar. Será que esta fala do reverendo Hernandes Dias Lopes está de fato correta? Estas coisas são distintas. Se você analisar na Bíblia, elas não são a mesma coisa. Apesar desta confusão ser bem comum de acontecer. As pessoas, de fato, elas vivem confundindo esses termos, usando esses termos como se eles fossem a mesma coisa. Mas, de fato, não são, quando nós olhamos para a Bíblia. Eu vou te mostrar por que, à luz da Escritura, existe uma distinção entre esses termos. E é isso que tem mudado muito a igreja durante todos esses tempos, quando a tradição bíblica vai sendo corrompida pelo liberalismo teológico e pelas ideologias modernas. O argumento do pastor Hernandes Dias Lopes é um argumento que às vezes é bem comum de ser utilizado, até mesmo por pessoas piedosas, por pessoas que tentam buscar na Bíblia as respostas corretas mesmo, à luz da Escritura. Porém, este argumento, ele repousa em uma confusão. Qual é a confusão? É confundir profecia, profetizar, com pregar. Dentro do entendimento da igreja cristã, evangélica, protestante, dom de profecia não é trazer nova revelação, é expor as escrituras. As filhas de Filipe, que era diácono, que eram profetisas. O que é profetisa? É aquela que proclama a palavra de Deus. E lá em 1 Coríntios 11 diz que a mulher com véu, ela pode profetizar. É bem comum, isso eu escuto desde muito novo, que a profecia, principalmente quando a gente pensa em meios sensacionistas, é bem comum dizer que pregação e profecia no Novo Testamento, atualmente para os nossos dias, é a mesma coisa que pregar o Evangelho. Profetizar, dizem eles, é expor a Escritura. Isto também é baseado na Bíblia, porque parte de uma ideia que os profetas do passado, eles não davam revelações novas, por assim dizer, ou contrárias àquilo que o Senhor já coloca em sua palavra. Por exemplo, se o profeta chegava lá confrontando o que o povo estava fazendo, se corrompendo, se prostrando a outros deuses, ele não estava fazendo nada do que já não estava escrito na lei. E quando ele dizia que haveria o juízo, este juízo também já era previsto pela lei, quando os povos se prostrassem a outros deuses. O argumento, a princípio, ele é bem lógico. Ele sustenta que pregar atualmente é isso, é expor as escrituras, expor o que Deus fala. Então o meio sensacionista se aplica a isso. Porém, a palavra de Deus, ela mostra uma distinção entre pregar e anunciar o evangelho, que seria esta grande comissão quando fala que ide fazer discípulos de todas as nações.
Você vai ver lá em Lucas 24, Mateus 28, que as mulheres da Galileia foram as primeiras pregadoras anunciando a maior mensagem do cristianismo, que é a ressurreição de Jesus. Então, a grande comissão, penso eu, não foi dada apenas para os homens, para o sexo masculino, mas para todo o corpo de Cristo. Todos nós devemos anunciar Os termos utilizados para pregação e evangelização são termos diferentes. Existe o termo kerusso, existe o termo evangelho, que é um termo grego também, quer dizer anunciar as boas notícias. Então são todos termos diferentes, distintos. A pregação do evangelho, que é só aquilo que ela deve ser feita por um ministro ordenado, trata-se de algo que está relacionado a Deus levantar um arauto que fala do que era o arauto. Era alguém que falava em nome do rei. Este que fala em nome do rei, naquele momento que ele se apresenta para anunciar a palavra, o que ele falar será como o próprio rei falasse. Logo, essa pessoa tem que ser ungida ao ministério, deve ser vocacionada ao ministério, constituída pelo rei. Logo, isto por si só se torna contraditório. Se pregar é anunciar como um arauto aquilo que o rei fala, e isto cabe aos vocacionados, como que quem não pode ser pastora pode pregar. Aqui nós já vemos de cara uma confusão com os termos. Só que aí você pode dizer assim, então quer dizer que as mulheres não podem evangelizar, não podem anunciar o evangelho? E aí que entra essa distinção dos termos na Bíblia que eu estou te falando. Anunciar o evangelho, mesmo que alguma tradução da Bíblia coloque preguem o evangelho, as nações vão e preguem, esse termo está confuso. Pregação é um momento solene, oficial, no qual, como eu disse anteriormente, esse ministro irá falar em nome de Deus, expor a Escritura. Anunciar o evangelho, todos nós podemos fazer, inclusive as mulheres, que é justamente isso de evangelismo. Evangelizar tanto formalmente com um grupo de irmãos, por exemplo, na rua, quanto você evangelizar um colega de trabalho ou um familiar, por exemplo. O verbo utilizado em Mateus 28, ele significa fazer discípulos. O termo, neste Mateus 28, o termo da grande comissão, não utiliza o termo kerusso, que está relacionado ao arauto que eu falei anteriormente. Logo, a conclusão que tiramos desta explicação é que a grande comissão manda sim fazer discípulos, mas não autoriza todos a pregarem um sermão como arauto. Todo anúncio do evangelho é pregação. O termo para evangelizar é evangelismo, que significa proclamar boas novas, compartilhar o evangelho. Ou seja, essas boas novas. O termo para pregar é o termo kerusso, que significa proclamar como um mensageiro oficial. Como eu disse, um oficial do rei, um arauto. Anunciar com a mesma autoridade que o rei anunciaria. Falar publicamente em nome de alguém, no caso, em nome do rei. Logo, confundir pregar com anunciar o evangelho é confundir a autoridade que é depositada no ministro com o testemunho de você enquanto cristão que tem de anunciar as boas novas, anunciar o evangelho. Pregação é ensino público da palavra, exposição das escrituras com autoridade. A palavra de Deus, na verdade, deixa bem claro: não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem. Aí você pode dizer, não, mas ela está pregando. Mas a pregação, quando o arauto fala em nome do Senhor, ele fala também com ensino, com repreensão. Logo, isso estaria muito contraditório também. O arauto, portanto, ele foi enviado pelo rei. Ele não fala por si, não altera a mensagem do rei e proclama com a autoridade que lhe foi dada pelo rei. Se o pregador ele distorce a palavra de Deus, ele está traindo a autoridade que
que foi dada pelo rei Aedo. Querusso aponta exatamente para isso, como porta-voz desta autoridade. Deus estabeleceu isso porque ele governa a sua igreja por sua palavra. E a sua palavra exposta pelo ministro deve ser exposta com toda a autoridade dada pelo rei. As consequências positivas que tem para isto é que o púlpito, quando é levado a sério dessa forma, ele não vai se tornar um lugar irresponsável, mas sim um lugar onde existe uma autoridade que não foi dada pelo ministro que está lá expondo, e vai ser um lugar que isso vai ser feito com seriedade e responsabilidade. O púlpito não pode virar uma expressão pessoal do pregador, não uma expressão de experiências pessoais, mas uma exposição da Escritura. A conclusão que tiramos é que há uma grande confusão mesmo entre pregação, evangelização, anúncio do Evangelho. Lá em Joel capítulo 2, quando está falando do derramamento do Espírito Santo, diz que o Espírito Santo seria derramado sobre os filhos e as filhas. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Quando você vai ver o cumprimento dessa profecia de Joel capítulo 2, verso 28 e 29, lá em Atos 2, o Espírito Santo é derramado sobre quem? Está lá escrito que foram 120 pessoas que vieram e ficaram no cenáculo. No dia de Pentecostes, 10 dias depois, o Espírito Santo foi derramado. Todos falaram as grandezas de Deus. Todos quantos? Ou todos quem? Todos 120, homens e mulheres. Interessante que o pastor Hernandes ele usou Joel, porém isso pode ser também refutado, justamente quando fazemos essa diferença entre profecia e pregação, já que profecia é um ofício totalmente distinto de pregação. Espero que tenha ficado claro esse vídeo. Mais uma vez eu digo, não há ataque ao pastor Hernandes. Se você gostou, agora sim você pode curtir e pode considerar inscrever, mas principalmente compartilhar para quem esteja precisando. E o convite final é que você assista esse vídeo.